Se em algum momento tu precisar medir a rotação de alguma coisa, qualquer coisa, a ferramenta ideal é essa aqui, o tacômetro. Eu sei que o pessoal da tornearia usa bastante, dá pra usar em manutenção industrial, mecânica. Eu comprei esse aqui porque eu tô sempre usando motores em algum projeto, ou porque eu tô usando minhas ferramentas rotativas em aplicações não previstas pelo fabricante. E aí é uma mão na roda saber a rotação exata em que elas estão operando. Isso aqui não é um equipamento de alta tecnologia ou complexidade, então mesmo os modelos mais baratos funcionam relativamente bem, com uma margem de erro bastante pequena. Eu escolhi esse modelo em específico porque ele tem umas features legais, como luz de fundo. E para além da rotação, dá para usá-lo para medir também velocidade periférica, no caso de polias, ou a velocidade de superfícies rolantes, como esteiras. E ele também funciona como trena, dá para medir distância com esse carinha. O resto segue o mesmo padrão de qualquer outro aparelho desse tipo. Registro de máxima e mínima, dá para congelar os valores na tela e dá para alternar a unidade de medida entre os sistemas métrico e imperial, entre metro e pés. Para a alimentação dele são duas pilhas AAA, essas aqui já estão nele há meses e esse negócio não consome quase nada de energia. É uma ferramenta que não tem segredo no uso, mas tem algumas nuances que você precisa observar para obter medições mais precisas, especialmente durante a medição sem contato. Nesse modo, o equipamento faz uso de um sensor de luminosidade, que consegue perceber variações na luz que chega até ele, em conjunto com uma fonte de luz bastante pontual, um laser. Não tem nada de especial no laser, é só isso mesmo, uma fonte de luz que tem toda a sua intensidade concentrada num pontinho bem pequeno. Agora, se não tem nada de especial no laser e qualquer fonte de luz pode ativar o sensor, a gente conclui que a luz ambiente pode induzir erro na medição, e de fato ela o faz. Quer dizer, se eu tento medir a rotação de um eixo polido, como esse aqui, ou de um objeto de cor mais clara, que reflete mais, provavelmente a minha medição vai ficar cheia de inconsistências. Para contornar isso, o mais óbvio é usar o modo de contato. A dica que eu te dou aqui é tentar descobrir até que ponto é seguro fazer a medição por contato com o teu modelo de tacômetro. O fabricante diz que esse suporta até 20.000 RPM no modo de contato, mas eu não me sentiria seguro encostando isso aqui em qualquer coisa que estivesse girando a mais de uns 5.000 RPM. Porque tem vibração, o equipamento pode deslizar, você pode acabar se machucando, enfim. A escolha da ponta também é importante, o meu veio com essas três e aqui no manual tem inclusive a indicação de quando usar cada uma delas. São pontas feitas de uma borracha bem macia e na hora da medição você pressiona bem que vai ter menos vibração, vai garantir uma boa fixação e tu vai conseguir uma medida mais precisa. Agora, se não for possível usar o modo de contato, seja porque a rotação do que você está querendo medir é muito alta ou porque não seria seguro colocar a mão perto do eixo, da polia, da hélice, do objeto que estiver girando, etc., tem uma solução não muito prática, mas que funciona, que é recobrir o objeto com algum material de cor escura. Já vi o pessoal usando até fita isolante, mas eu te recomendo usar esses adesivos para envelopamento que são baratíssimos. Feito isso, dá para usar a medição sem contato, que é a forma mais prática de usar esse equipamento. Aliás, eu vejo muita gente se frustrando porque acha que é só apontar o laser e fazer a leitura. Não. Das duas, uma. Ou o tacômetro não vai nem mostrar nada, que foi o que aconteceu aqui, ou ele pode até mostrar alguma coisa ali no display, mas não vai ser uma medida precisa. O uso dessa fita refletiva que vem com o tacômetro não é opcional se tu for fazer a medição sem contato, por meio do laser. Isso aqui é uma fita própria para uso com o tacômetro, geralmente vem algumas com equipamento, mas se tu for comprar separadamente não é caro não. E não precisa usar muito, corta um pedacinho pequeno, coisa ali de 1 centímetro, cola ela no objeto e aí é só correr pro abraço. Existe uma distância máxima que o aparelho pode ficar da fita, no caso desse aqui, segundo o manual, de até 50 centímetros, mas eu não gosto de deixar tão longe não, prefiro colocar lá uns 10 centímetros, algo assim. Se você for usar esse equipamento com frequência, eu te recomendo arranjar um tripé, um monopé, alguma coisa para usar de suporte e não precisar ficar segurando ele durante a medição. E aí você consegue ficar com as mãos livres enquanto faz a leitura. Sem contar que com ele no suporte o alinhamento do laser não vai ficar variando, acho que dá até para obter uma leitura mais precisa dessa forma. Apesar de ser um laser de baixa potência, isso aqui ainda é um laser, então tem que ter cuidado durante a medição para não apontar esse negócio na direção errada. Tem uma forma da gente saber o quão acurado esse equipamento é usando uma ventoinha e osciloscópio. Essas ventoinhas, ao menos as que têm 3 ou mais fios, reportam a própria rotação para o equipamento em que elas estão ligadas por meio desse fio aqui, o fio do tacômetro. Geralmente é o verde, mas se for de outra cor é sempre o terceiro fio nesse sentido aqui. Sempre que a ventoinha dá meia volta eu tenho um pulso, um sinal ali no fio do tacômetro. Ou seja, são 2 pulsos a cada volta completa. Então eu pego esse valor, divido por 2 e multiplico por 60, já que a gente está convertendo
pulsos por segundo em rotações por minuto. Antes de ligar a ventoinha, eu só preciso conectar um resistor de 10K aqui entre o positivo e o fio do tacômetro. Já coloquei a fita refletiva em uma das pás, então a gente vai medir a rotação dela por meio do osciloscópio, que vai receber esse sinal do sensor interno da própria ventoinha, e novamente isso gera um resultado muito preciso da rotação. E ao mesmo tempo a gente vai medir a rotação também com o tacômetro, usando o laser. Comparando essas duas medidas, dá para descobrir o quão acurado esse equipamento é. Mano, olha só, ali no osciloscópio tem uma frequência de 150 Hz. Dividindo isso por 2 e multiplicando o resultado por 60, eu obtenho o valor de 4.500. Então essa é a rotação da ventoinha de acordo com o sensor interno dela. Bora medir com o tacômetro agora. O tacômetro está apontando cerca de 4.480, com uma variação ou outra ali na casa decimal, mas isso é esperado, ou seja, tem uma diferença entre essas duas medidas de menos de 20 rotações. Cara, num universo de 4.500 rotações isso é muito pouco, dá, sei lá, menos de 0,5%. Então esse carinha aqui está aprovado no teste da acurácia. Em resumo, não esquece de usar a bendita fita refletiva quando tu for medir sem contato, que é a forma mais prática de medição. E quando for medir com a sonda, toma cuidado para apoiar ela bem, para não deixar isso aqui deslizar, pô, você pode acabar se machucando, algo assim, né? É isso. Será que o meu café acabou? Acabou. Vou preparar mais uma xícara e cortar mais um pedaço de queijo, porque eu sou um cara que valoriza a tradição mineira.